Fala, galera! Adaptação de um conto de Stephen King, The Boogeyman, é um longa-metragem que fala sobre perdas, traumas e um dos medos mais primais do ser humano, o medo do escuro. Se você sofre de nictofobia, que é o medo da escuridão, prepare-se para passar maus bocados com Boogeyman. Seu medo é real. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Até o início de março desse ano, The Boogeyman se chamava no Brasil Bicho-Papão ou Conto. Felizmente, a distribuidora percebeu o quanto esse título era pouco atrativo, infantilizava o longa-metragem e decidiu trocá-lo para Boogeyman, Seu Medo é Real. O personagem título é como é conhecido na América do Norte, a figura mitológica que vem à noite para assustar, para meter medo nas crianças. Em Halloween, tanto nos filmes antigos quanto nos atuais, o termo, a palavra, é usada para se referir ao Michael Myers. Em nosso país, o Boogeyman é o equivalente ao bicho-papão e foi por isso que, inicialmente, a distribuidora nacional decidiu apostar naquele título infeliz. Como eu disse antes da vinheta, o filme é baseado num conto homônimo de Stephen King, escrito originalmente em 1973 e publicado na revista americana Cavalier. Por aqui, saiu na antologia Sombras da Noite. A trama acompanha as irmãs Harper, Sadie, uma adolescente de 16 anos, e Sawyer, a mais nova, de apenas 8 anos, que estão tentando lidar com a morte repentina da mãe, vítima de um trágico acidente. O pai das meninas, o Will, um renomado psiquiatra, também está processando a dor do luto e as filhas sentem sua ausência. Certa noite, um paciente do médico, um cara perturbado chamado Lester, convence Will a atendê-lo em sua residência para uma consulta de emergência. E esse sujeito carregado, que tem uma energia negativa pesada, ao sair de lá, deixa de presente para a família uma entidade sobrenatural que se esconde no escuro e se alimenta do medo. Assim como o recente Evil Dead Rise, A Morte do Demônio Ascensão, The Boogeyman também estava programado para ser lançado diretamente via streaming. Porém, ao perceberem o potencial da obra, receberem feedbacks positivos de exibições testes, os executivos da Disney, no caso da subsidiária 20th Century Studios, mudaram de ideia e resolveram levar o longa-metragem aos cinemas. E essa foi uma decisão muito acertada, uma vez que o diretor Rob Savage brinca bastante com a escuridão, brinca no sentido de usá-la em situações com pouca iluminação para conceber momentos genuinamente assustadores. O escuro da sala de cinema contribui com a criação dessa atmosfera. Savage já havia demonstrado enorme talento em elaborar situações aterrorizantes no escuro em seus 2 filmes anteriores, Host, Cuidado com Quem Chama, e Dashcam, 2 produções de baixíssimo custo rodadas durante a pandemia. Aqui, com um budget, um orçamento maior à sua disposição, ele entrega cenas assustadoras memoráveis. A garotinha Sawyer, por exemplo, tem uma espécie de luminária barra lanterna e a sequência onde ela sozinha explora o seu quarto com essa bola iluminada é uma sequência cabulosa. Celular, velas, abajur e outros objetos de modo geral que possuem uma baixa incidência de luz também são usados em situações semelhantes. O design de som, claro, faz sua parte nesses trechos. As cenas onde o espectador não consegue ver direito o tal bicho-papão são as melhores. A nossa imaginação faz o trabalho sujo. Em termos de história, o roteiro de Boogeyman é um clichê atrás do outro. As meninas identificam, notam a presença do bicho, avisam ao pai do perigo, que obviamente não acredita nelas, e depois de passarem por uma série de perrengues com o visitante indesejado, lá pelas tantas aparece uma personagem para dar uma aula sobre o monstro e instruir a família como se livrar dele. Nada original, como você pode ver. Porém, o que eleva o filme,
o coloca em outro patamar é como essa história é contada. A expertise do Savage faz toda uma diferença e o desempenho do elenco também, sobretudo da Sophie Thatcher e da Vivian Little Black, que interpretam as irmãs protagonistas. Enquanto a primeira é uma típica adolescente rebelde sem senso de autopreservação, a segunda é a inocência, a pureza infantil em pessoa. Savage esconde o monstro nas sombras durante boa parte do longa, fazendo o público inicialmente duvidar da sua existência. E durante esse tempo, a narrativa vai trabalhando o trauma recente da família, a ausência da mãe, mostrando como cada personagem está lidando com a perda. E é impossível não simpatizar por aquela família enlutada. The Boogeyman estava na minha lista, ou melhor, está na minha lista os 7 filmes de terror mais promissores de 2023. O primeiro vídeo do ano, publicado em fevereiro. Um contatinho secreto que eu tenho no exterior assistiu The Boogeyman numa dessas exibições testes e me falou super bem dele, inclusive comparando-o com The Babadook, de 2014, um filme que eu gosto muito. E de fato, esse novo Boogeyman lembra muito o Babadook. O longa-metragem australiano, dirigido pela Jennifer Kent, embora aborde vários temas nas entrelinhas, também usa o luto, ter que lidar, superar a morte de um ente familiar como o catalisador dos medos. Porém, ao contrário do Babadook, que trabalha 100% do tempo a ambiguidade, a criatura pode ou não ser piração dos personagens, aqui o Rob Savage abraça a literalidade no terceiro ato do seu filme. E a necessidade de materializar a ameaça, o monstro, me incomodou. Eu não curti o visual da criatura, mas a questão não é nem essa. Os efeitos visuais são muito bem feitos. Estamos falando de uma produção de 30 milhões de dólares. Ainda que os personagens não fujam muito do arquétipo que estamos acostumados a ver em filmes de terror e haja um excesso de jump scares aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu estava curtindo a ambiguidade da trama e senti a atmosfera opressora construída até ali, até o terceiro ato, enfraquecer, dissipar com a corporificação do monstrengo. E essa decisão criativa me fez gostar menos de The Boogeyman. Aliás, bobinho, tolinho eu, né? Que acreditei na possibilidade de que um filme norte-americano com censura 14 anos, feito para o grande público, fosse tomar outros rumos que não o óbvio confronto físico com a criatura sobrenatural na conclusão. E eu devia ter levado mais a sério o título nacional, que não deixa de ser um spoiler, seu medo é real. O uso de jump scares é outro porém que afetou minha experiência. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não morro de amores por esse recurso, que faz uso do aumento da trilha sonora para criar uma tensão e dar sustos inesperados. Provavelmente aí o Rob Savage estava cumprindo tabela, colocando o filme dentro de um padrão que a indústria exige. Padrão esse que eu costumo chamar terror de shopping center. Entenda, eu não estou dizendo que o filme é ruim, tá? Aliás, longe disso, é uma obra acima da média e é um filme honesto. O que ele promete nos materiais promocionais, nos cartazes, nos trailers, ele entrega. Um exercício estético que faz uso da escuridão, bom uso da escuridão, para provocar o medo na sua forma mais primal possível. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!